Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente. O outro é candidato a presidente. Sensacional. Estou aqui com meu amigo, poeta Sérgio Vaz, inaugurando sua participação no canal Futura. Que lindo esse poema. Por que você escolheu esse poema agora, nesse momento? Você acha que o Brasil está vivendo essa... Sempre viveu, né? Mas você acha que está nessa divisão social de classe muito nítida? Agora está mais escancarado, né? Antigamente ainda se usava uma máscara. Acho que hoje não tem mais máscara. Acho que há uma divisão mesmo. Acho que as pessoas querem... Esse ódio que existe aí, né? É muito claro. Então acho que esse poema, que foi feito há muitos anos, é muito atual para mim. Vitor, ele assaltou o candidato a presidente ou não? Eu acho que o presidente que assaltou o Vitor. Poeta, para quem não sabe, o Sérgio Vaz tem um projeto, que é um projeto muito elogiado, premiado, na periferia de São Paulo, na Zona Sul, no Capão Redondo, era no Taboão, agora no Capão, que é a Cooperifa. É uma cooperativa de poetas que quando eu fui, era uma garotada de 15, 19, 20, 22, 30 anos, fazendo o quê? Declamando poesia. Quer dizer que a poesia não morreu e não morre. Bom, a gente tirou ela do pedestal, né? Acho que foi fundamental também desacralizar a literatura para que ela pudesse chegar dessa forma na comunidade, né? Para que a literatura não fosse mais o pão do privilégio. E a surpresa, quando a gente começou a fazer, descobriu que todo mundo fazia poesia. Só não sabia. Todo mundo gostava e não sabia que gostava, né? Isso que foi a grande sacada da Cooperifa. Nos anos 70, assim, quando eu comecei, no final dos anos 70, que eu jogava na várzea, eu tinha vergonha de falar que era poeta, até porque eu não pegava muito bem ser poeta naquela época. Poeta era uma coisa de gente fresca. Hoje é para todo mundo, é de gente fresca também. Mas era uma coisa meio de menininha, uma coisa de alguém que estava apaixonado, hipersensibilidade e tal. E com o tempo foi mostrando que a poesia também é uma arma para se defender, para atacar, e foi mostrando que é literatura. E por outro lado também, a gente estava acostumado com a literatura, coisa do impossível, das palavras indecifráveis, né? De uma coisa, ser poeta era escrever algo que ninguém entendia, as metáforas não chegavam tão bem quanto a gente queria. Então foi preciso que ela descesse do pedestal para que a gente começasse a entender o que é literatura e fazer poesia. Mas como se desse uma poesia e literatura do pedestal? Você mostra que ela faz parte do dia a dia? Faz parte do cotidiano. Onde a gente olhar tem poesia. E às vezes tem poema que não tem poesia. O que a gente quis mostrar mesmo é que a literatura, a poesia é acessível a todos. Porque é uma antropofagia periférica. Assim como a Semana de 22 pegava a cultura que vinha da Europa, canibalizava e transformava aquilo, regurgitava de forma brasileira, a gente pegou essa cultura e começou a canibalizar de forma periférica, que aí surgiu a literatura periférica. E toda ela fala dessa guerra social que o Brasil vive? Não, não. Mas até quando se fala de amor, é uma guerra social, né? Porque a gente ainda não é tratado como ser humano, como deve ser. Então amar entre a gente ainda é muito difícil. Há muito rancor, há muita raiva, muito ódio, há muita coisa para ser resolvida. O hip hop é praticamente uma poesia cantada, né? É, ritmo e poesia, né? Eu acho que o hip hop foi um movimento revolucionário. Talvez o que está acontecendo hoje de forma literária, poética, se deve muito a esse grito que deu o hip hop no final dos anos 80 e 90. Eu tenho muita gratidão ao hip hop porque foi eles que abriram as portas, que começaram a mostrar pra gente que ser negro, ser pobre, ser da favela, não há demérito nenhum. Quem tem que se preocupar se a gente mora na favela, quem tem culpa é o governo e não as pessoas que moram na favela, né? Tem letras memoráveis, poemas memoráveis, de gênios, né? Pessoas que hoje estivessem na academia seriam considerados
escritores famosos, poetas famosos, né? E a literatura de romance da periferia? Nós temos dois grandes escritores agora que foram revelados para o mundo vamos dizer assim, do difícil e privilegiado mundo das letras, né? O Ferrez, nosso colega lá do Capão, e aqui no Rio de Janeiro, o Giovanni Martins. Você conhece? Conheço, eu li o livro. Você acha que essa literatura ela tem destaque porque ela é uma condescendência do mercado a revelar autores da comunidade ou negros, ou você acha que ela é uma literatura de altíssimo nível? Eu acho que tem, sim, uma qualidade irretocável. Assim, quando você... o que é um clássico, né? O clássico não é só o que a academia nos impõe, né? Tem muitos clássicos na periferia também. São temas pertinentes, o que está acontecendo no país, de forma mais simples, mais acessível, né? Lima Barreto é um grande mestre para vocês? Grande mestre. Você é daqueles que acham Machado um cara mais conformista do que Lima Barreto? Eu acho que julgar a história é muito difícil, né? Quando você estuda Machado de Assis, você percebe também que ele deu as suas pinceladas lá, né? Na luta contra o racismo. Tanto é que ele é o fundador, ele é negro, fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Isso, né? Eu acho que o Lima Barreto era mais contundente, mais forte. Então, mas os dois também têm seu pé na história. O Machado também. A academia, de alguma forma, também quer embranquecer o Machado também, né? De alguma forma quer embranquecer, tirar um pouco da negritude dele. Para mim, o Machado foi um crítico da sociedade burguesa carioca, assim. Então, ele, de fato, assim, na obra dele é muito difícil você achar referências ao movimento abolicionista. Tem uma ou outra passagem que fala de escravidão, porque ele começou a escrever, o Brasil ainda era escravo, né? Mas, de maneira alguma, ele era um alienado, deslumbrado, que só escrevia sobre a frufrulice da burguesia carioca. Ele era um cara bastante crítico, bastante contundente. Mas tive um professor meu do cursinho que dizia que Machado de Assis não era o maior autor brasileiro, era Oswald de Andrade. Porque Oswald era, sim, comunista e atuante da política paulistana e brasileira e inventor do que você acabou de citar, o Manifesto Antropofágico, né? Esse manifesto, essa antropofagia que vocês fazem, de vocês roubarem, de uma certa maneira, algo que pertenceu à elite, que é a poesia, né? E devolverem de uma forma de demonstração da revolta social. Você acha que isso melhora, piora, tem efeito positivo ou é apenas um desabafo? Bom, eu acho que o povo gosta de ler, gosta de escrever. E às vezes muita gente critica a literatura periférica, mas a literatura periférica pode ser a entrada de todos os outros livros. Muita gente começou a ler o primeiro livro através do que a gente escreve, do Ferrez, do que eu, do que o Sacolinha. Sim, porque é uma literatura acessível, que fala da sua própria realidade. Eu acho que a literatura periférica, ela corta um pouco o atravessador. Eu acho que agora é um pouco a história, a caça contando um pouco da história e não o caçador. Se identifica mais com alguém que tem um olhar de dentro do que a pessoa que tem o olhar de fora. Então talvez a pessoa receba essa literatura de uma forma mais plausível para ela. Você defende, então, a tese do lugar de fala, quer dizer, você acha que o jovem negro brasileiro da periferia tem que ter o seu lugar de fala? É que a gente é de lá, né? Não sei nem como é que explicar. O lugar de fala é o coração também, né? Aquele sentimento. Periferia não é só lugar, é um sentimento, né? Uhum. Então a gente fala de dentro do olho do furacão. Não sei se é melhor ou se é pior, né? Mas a gente nunca trabalha com estatística, com número, trabalha com pessoas. Aquilo que o Diese fala, 20% disso, 20% daquilo, esse 20% somos nós, esse 80% somos nós. Então a gente fala de lugares, de pessoas que a gente conhece, que a gente viu. Fala de vidas que já se foram, vida que estão, vida que estarão, de gente que não está mais aqui. Quando eu falo com você aqui agora, eu não estou sozinho, tem muita gente falando junto comigo. Gente que nem está mais aqui, então é uma responsabilidade. Há um trato com a ancestralidade, um respeito sobre aquilo que a gente fala. Não são só números e letras. Por trás disso tem uma ética, não só a estética, né? E de 2002 para cá o Brasil melhorou ou piorou na periferia, para a periferia? Não, em 2002 melhorou bastante. De uns 4, 5 anos para cá que piorou. Tanto é que o Sarau da Cooperifa, ele foi criado na época, o Marco Pezão, justamente porque não tinha
nada culturalmente falando na periferia. O único espaço público que nós tínhamos era o bar e a igreja. Mas e agora não, agora tem mais espaços culturais, além da Cooperifa. A periferia hoje, nesse exato momento, ela está passando por uma entre-safra. Mais uns 4, 5 anos atrás, nós estávamos vivendo a nossa Primavera de Praga. A nossa Bossa Nova, o nosso Cinema Novo, tudo junto. Tudo ao mesmo tempo e agora. A gente nunca teve tanto sarau. Há alguns anos atrás tinha 50 saraus acontecendo por semana na periferia, em bares, ocupações. A Cooperifa tem o Cinema Laje, aí tinha Cine Beques e Viera, Cine Escadão. Tinha o Cine Laje, é verdade. Então, as pessoas começaram a fazer. Mas isso se deve às pessoas da comunidade. Sim. Né? Porque eu sou da época, a gente queria mudar... Não é o Estado que faz isso, não, são vocês não. Que fazem. Nós que fazemos. Você que começa a incentivar outras pessoas a fazerem. É isso mesmo. É cinemateca, saraus, tem a biblioteca dentro do bar. A gente fez uma parceria agora com os times da Quebrada, que criamos o Várzea Poética, são 10 times de futebol, que para conseguir o uniforme tem que participar do sarau. Então a gente está com a boleirada ouvindo poesia, tem o Cinema na Laje e outras atividades que a gente faz. Poesia contra a violência, que é o sarau nas escolas, que é incentivo, Natal com livros, que é a distribuição de livros, e aí vai indo. E o Estado, ele tem ajudado ou nem precisa da presença do Estado? É melhor que o Estado não interfira? Não, para a Cooperifa ela tem uma certa independência, mas o Estado, a Prefeitura, com alguns projetos como Vai, alguns editais, tem ajudado muito a produzir livros, saraus, documentários e tal. E como a verba não é muito, então ela afasta um pouco as pessoas, os grandes escritórios. Então acaba ficando mesmo na periferia e que ajudou a dar essa efervescência cultural que nós estávamos vendo. Ô poeta, para terminar, você acha que esse movimento é um movimento no Brasil todo? Você sente também o mesmo movimento? No Rio de Janeiro eu sei que tem, no Vidigal, muitas manifestações também Nós semelhantes. do Morro, aqui tem a FLUP, tem o sarau aqui na Cidade de Deus, sarau de esquinas, APA Funk. Em outras cidades também? Outras cidades também. No Recife, em Salvador. Recife, no Acre, em Rondônia. Acho que a ideia, Marcelo, é muito simples. Um bar, onde não tem um bar, onde você pega o microfone e fale poesia. Maravilha. Obrigado, poeta. Tamo junto. Gente, obrigado. Estamos aqui no canal Futura. Se você quiser ver ou rever qualquer uma das entrevistas do programa Entrevista, vá ao Futura Play. Valeu.